Bom, abrir uma empresa e conduzi-la para o sucesso nunca foi uma tarefa fácil. O gestor é desafiado a olhar para vários aspectos inerentes à construção de um negócio sustentável. Primeiramente, é importante ter um plano de negócios, um plano que vai, neste caso, direcionar a todos os membros da organização no sentido de implementarem ações que vão garantir o cumprimento dos seus objetivos. Agora, o plano de negócios é constituído por várias partes. Temos a parte operacional, que é o plano operacional, que tem a ver com a estruturação da empresa, a estruturação ou a construção de processos, onde iremos definir, por exemplo, os estatutos da empresa. Temos lá os procedimentos que devem ser adotados quando estivermos a executar uma determinada atividade. Podemos ter lá o fluxograma que vai mostrar como é que devemos conduzir cada tarefa que é desenvolvida na empresa. E, de igual modo, nós devemos ter um plano comercial, que é um plano de marketing, que vai nos ajudar a encontrar formas de aproximarmos cada vez mais do cliente para perceber quais são as suas preferências, quais são as suas necessidades, daí construir estratégias que se adequam ao perfil desses clientes. Só que todo este processo culmina com a elaboração de um plano financeiro. O plano financeiro, na verdade, é a quantificação das ações que iremos desenvolver na empresa. Quando falo de quantificação, olho para questões como gastos que podemos ter com recursos humanos, enfim, gastos operacionais. Então, no final deste vídeo, você será capaz de elaborar um plano de investimento inicial. Também fazer projeções de vendas, projeção de custos, construir o quadro de amortização de empréstimo, se a empresa tiver recorrido a uma fonte de financiamento externo, elaborar demonstração de resultados previsional, calcular e analisar os resultados dos indicadores de viabilidade. Praticamente temos aqui 6 etapas a seguir. Investimento inicial e fontes de financiamento é o primeiro aspecto que deve ser observado quando pretendemos elaborar um plano financeiro. Isto é, a pergunta que nós fazemos é se temos recursos próprios suficientes para adquirir os ativos necessários para a atividade que pretendemos desenvolver no mercado. Então, aqui nós temos. Vou começar com o investimento inicial. Vamos supor que a empresa necessita de ativos tangíveis e intangíveis, que é o mais comum. Os tais ativos tangíveis são edifícios, equipamentos, ferramentas, utensílios, etc. Ativos intangíveis temos licenças, softwares, marcas, etc. Estes ativos, para serem adquiridos, nós necessitamos de recursos ou recorrer a uma fonte. Pode ser capital próprio, que é cotações, que são as contribuições dos sócios e acionistas, mas também podemos recorrer a capital de terceiros. Quando recorremos a capital de terceiros, nós buscamos crédito bancário, podemos aceder a um fundo de investimento, como é o caso de alguns projetos que estão a ser desenvolvidos a nível do nosso país ou a nível internacional. Também temos aqui as obrigações, que são títulos de crédito que nos permitem obter financiamento de vários credores. Neste processo de construção do plano financeiro, custos e despesas pré-operacionais não foram inclusos no investimento inicial, porque são considerados sunk costs, ou seja, não incorporamos estes elementos para a projeção financeira. Despesas pré-operacionais por exemplo, a tramitação de documentos, a reserva do nome, não vamos incluir aqui estes aspectos.
Porque para abrirmos uma empresa temos que fazer a reserva de nome, temos que tratar do INUIT, temos que preencher alguns formulários no Conservatório de Registro Comercial, por aí. Então essas despesas nós não incluímos aqui no investimento inicial, nem assumimos para efeitos de projeção financeira. Eu vou explicar como elaboramos o mapa de investimento inicial olhando para um exemplo concreto. Na verdade, aqui nós vamos destacar uma empresa, uma pequena e média empresa que está na área turística, né? Tem lá restaurante, bar e uma esplanada. Então, por razões éticas, o nome da empresa não é mencionado aqui, mas este é um exemplo que pode servir para percebermos melhor. Como equipamento administrativo e social, temos aqui laptop, impressora, ar-condicionado. Então, fez-se um levantamento e constatou-se que a empresa vai precisar desses ativos para investimento inicial. Como vai ter uma esplanada, um local de diversão, temos aqui também o sistema de sons e luzes. Então, o orçamento que foi feito é este. Tem aqui as quantidades, o preço unitário e o valor do investimento. A tabela continua. Há vários outros itens que a empresa decidiu comprar para iniciar a sua atividade, perfazendo um total de 4.344.570 meticais. Então, este é o montante do investimento inicial. Este valor vai servir depois para nós determinarmos alguns indicadores financeiros. Então, no que diz respeito à projeção de vendas, a projeção de vendas deve ser feita em função da procura pelo produto. Algumas empresas fazem isto olhando para o histórico. Esta empresa já está a operar no mercado há algum tempo e tem um histórico de vendas. Quer dizer, as vendas dos anos anteriores é que permitiram fazer a estimativa de vendas neste plano. Então, a estimativa de vendas foi feita nesta base, olhando para o histórico da empresa e da probabilidade da empresa vender ainda mais. Só que há um pormenor. Aqui a projeção de vendas foi feita no período antes do Covid. Então, eu quero crer que esta projeção terá que ser alterada em função da realidade atual. Mas, em princípio, olhamos para o histórico da empresa. Okay? Aqui já vem quantidade semanal que a empresa pretende vender, mensal, trimestral, anual, e temos assim a receita mensal, temos a receita trimestral, a receita anual. E assim foi estimada a receita. Mensal já sabemos que um mês tem 4 semanas, então multiplicamos ali, dá este valor mensal. É simples calcular. Anual é só multiplicar o rendimento mensal por 12 para termos aqui o resultado ou a receita anual. No final temos um total de 5.128.320. Este quadro não está completo. Nós temos mais informações acima, mas eu acabei omitindo, mesmo por razões éticas. Ok. Na verdade, existem outros itens. Temos o item 1, 2, 3. Este é o item 4, o último item, que são refrigerantes e bebidas. Então, no final de tudo, o total aqui foi de 5.128.320. Esta é a receita total anual. Aqui temos a receita total mensal. Tendo a receita, vamos olhar para os custos. Então, aqui nos custos, assumimos aqui custo com pessoal, que é um dos primeiros custos a ter em conta quando pretendemos, obviamente, abrir uma empresa. Não vamos operar sem pagar salários. Então, temos aqui o gerente, subgerente, e, na verdade são 11 funcionários. Desses 11 funcionários, temos um total de salário líquido mensal global de 81.100
2.082. Então já temos aqui o salário de funcionários. Depois, não vem aqui o IRPS, que é Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, como um imposto a deduzir, porque, conforme podem ver, o gerente e subgerente não atingem o mínimo tributável em sede de IRPS, mas temos aqui descontos de Segurança Social, INSS, que é 3% por parte 3% que é descontado ao funcionário, 4% corresponde à provisão que a empresa deve constituir para canalizar ao Instituto Nacional, totalizando uma contribuição de 7% em INSS, 3% é a contribuição do funcionário e 4% é a contribuição da empresa para o Instituto de INSS, perfazendo a taxa exigida que é de 7%. Isto a nível de Moçambique. Bom, o que nos interessa na verdade são os custos operacionais totais por mês. A estimativa dos custos operacionais requer algum conhecimento por parte de quem vai fazer a prospecção de mercado. Então não vamos atribuir valores aleatórios. Aqui foi necessário ir ao mercado e fazer pesquisa para perceber o preço desses materiais todos que estão aqui. Ou seja, dessas rúbricas. O custo de eletricidade na altura estava a 7 meticais por quilowatts. Mas atualmente, isto estou a falar de setembro de 2019. Mas atualmente, isto é junho de 2020, a tarifa de energia está a 9 meticais. 9 meticais para individuais. Agora, para aquelas empresas que prestam serviços, o Estado decretou uma redução da tarifa em 10%. Então, a remuneração a pagar aos trabalhadores já vem aqui. Valor 80 mil, manutenção de piscina, porque já que é uma esplanada, restaurante, etc. Detergente e material de limpeza, a estimativa aqui foi de 2025. Já havia-se feito uma pesquisa de mercado. Aqui iriam comprar Puvim e outros detergentes. Mas penso que este valor eventualmente irá aumentar por conta das restrições que estamos a viver atualmente com a pandemia do Covid-19. Não se incluiu neste conjunto de material álcool e gel. Então, quer dizer que há de haver um incremento no custo, neste custo. Né? Manutenção e reparação de cobertura, nesse caso do teto, internet, assumia-se aqui um valor fixo de 1.000 meticais. Seguro de acidente no local de trabalho, vem aqui 9.371 meticais. Este valor aqui de seguro de acidente no trabalho é geralmente 1% do salário global anual. Então, daquilo que nós vamos pagar anualmente como salário aos funcionários, retiramos aqui 1%. Mas isto pode variar de país para país. É preciso olhar para a legislação e perceber o que é que diz a mesma. Seguro contra incêndio. Aqui a empresa optou por seguro sem recheios, que é seguro sem os bens que estão no local. Mas nós podemos assegurar com os bens. Por exemplo, se vendemos mercadorias, podemos assegurar as mercadorias e o edifício, em vez de assegurar apenas o edifício. Publicidade em outdoors, redes sociais, também temos aqui despesas. Podemos estimar isto e já vem aqui os valores. Ok. Então, ainda na projeção de custos, olhamos aqui para uma parte só dos produtos. O mais importante é perceber como é que nós construímos esses dados. O que é que nós fizemos? A empresa vai vender água mineral, vai vender refresco, vai vender Red Bull, vai vender bebidas alcoólicas. Não sei como vai fazer isso neste período em que há restrições para estabelecimentos comerciais. Mas a perspectiva era esta. Agora,
é preciso saber qual é o preço de aquisição, o preço de compra, para subtrair o preço de venda ao preço de compra. Daí, desta diferença, nós já temos a primeira margem de lucro. Não estou a incluir aqui custos com transporte, mas preço de venda menos preço de compra vai me dar a margem de lucro do produto que eu estou a vender, a primeira margem. Então, este exercício foi feito para todos os produtos que a empresa adquiriu. Já vem aqui. É preciso fazer igualmente uma prospecção de mercado para perceber os preços. Agora, demonstrações financeiras é praticamente um dos elementos principais do plano financeiro. Não coloquei aqui o balanço, podia ter feito o balanço patrimonial olhando para o investimento inicial que a empresa vai realizar, o dinheiro que tinha em caixa, as fontes de financiamento, por aí. Podíamos construir o balanço patrimonial também, mas ok, focamos-nos mais na demonstração financeira e nos indicadores de viabilidade. Bom, aqui vem um conjunto de números, depois vem variação. Eu só vou explicar um aspecto muito importante. Aqui nós estimamos vendas constantes. A venda, este é o valor médio, em média. A empresa vai apresentar uma receita de 426.560, em média. Este valor pode se alterar ao longo dos meses, não será constante, obviamente. Mas assumiu-se que no mês de dezembro, que é um mês de muito movimento, vai ocorrer aqui um incremento na receita. Para calcular a percentagem é muito simples, é só fazer esta diferença e depois ver lá qual é o percentual. Então, a nível global, em termos anuais, a receita será de 5.204.032. Esta será a receita anual. O custo das vendas, conforme podem ver aqui, foi estimado olhando para o preço de aquisição dos produtos. São vários produtos. Podia-se usar também um sistema de rateio, mas seria um pouco mais complicado. Então, o rateio nesse caso para as refeições, né? Quanto é que nós gastamos para confeccionar cada refeição? Porque aqui temos também refeições. Frango, arroz, salada, etc. Fígado e arroz, sopa de legumes, coisas boas. Mas podemos usar um sistema de rateio para ver quanto é que nós gastamos para confeccionar cada refeição, mas pelo histórico que a empresa apresentava, temos esses valores aqui. Então, estes valores dos custos vão subindo até aqui, vão dar este total de 21.917,22. Somamos tudo isto, vai me dar o custo das vendas. O custo das vendas foi obtido a partir do somatório destes valores todos. Não sei se estão a ver aqui, bem aqui. Para cada mês fizemos este exercício. Então esse com um valor de custos anuais de 265.635.05. E é assim que nós determinamos este valor de custo das vendas. Depois temos outros custos operacionais, gastos com pessoal. Este é aquele valor que aparecia no quadro anterior. 81.182. Eletricidade é o valor que também aparecia lá. Transporte de mercadorias, detergentes e material de limpeza. Temos aqui. Agora, se forem a ver, o custo com eletricidade varia. Temos 5.000 nesses primeiros meses. Depois passamos a ter aqui 6.075. 6.075. A que se deve? Olhando para os relatórios financeiros que são apresentados e o comportamento do custo de energia no nosso país, nós notamos que trimestralmente ou quadrimestralmente, assim assumindo, por vezes não ocorre dessa forma, mas trimestralmente há uma alteração na tarifa. Conforme eu disse, neste período a tarifa esteve a 7, mas há vezes que muda para... Há um aumento, né? No nosso caso nós só temos aumento. Agora a tarifa de energia está
9,09 cada quilowatt. 9,09 meticais por quilowatt. Então é por isso que há alterações. Para perceber isto é preciso ir a relatórios, buscar informação referente a isto. Também temos aqui detergentes e material de limpeza apresentam também um comportamento em termos de preço. Os detergentes e material de limpeza não têm um preço constante ao longo de todo o ano. Em determinados meses há variações que ocorrem. Por isso que temos aqui uma alteração. Uma alteração neste mês. Depois temos também novamente alterações aqui em dezembro. Há meses que o produto sai a um preço mais alto. Geralmente em dezembro os preços aumentam drasticamente devido à elevada procura. Ok, então depois temos aqui seguros de trabalho, seguro contra incêndio, pagamos somente uma vez, por isso que vem 0000 até aqui, publicidade em outdoors, gastos financeiros também vem aqui. Esta empresa contraiu um empréstimo para poder fazer face aos ativos que ela pretende adquirir como investimento inicial. Não tem capital suficiente para investir, logo recorreu a um crédito bancário. Bom, basicamente, as demonstrações financeiras são feitas com base em pressupostos. Esta é a anual. Então, aqui na demonstração financeira anual, iria explicar basicamente aquilo que eu havia mencionado no quadro anterior. Na anual, nós já olhamos para o comportamento dos preços em termos anuais. Qual é o comportamento que os preços apresentam? Lembrar que não podemos olhar só para a inflação, porque determinados produtos apresentam variação de preços diferentes, né? A energia não varia na mesma proporção que produtos alimentares. Então é por isso que temos que olhar basicamente para o produto, ver qual é o comportamento do preço ao longo dos anos anteriores para poder fazer uma projeção, uma estimativa para os anos subsequentes. Daí a necessidade de olhar atentamente para estes elementos. Ok. Aqui fez-se uma projeção para 10 anos. 10 anos. É difícil por prever o que vai acontecer em 10 anos, mas pronto, temos que ter um plano e depois vamos ajustando na medida em que a atividade da empresa vai ocorrendo. Variação do custo de energia vai alterar também em função do comportamento, da taxa de crescimento de energia. Por exemplo, gastos com pessoal. Temos aqui gastos com pessoal, há uma alteração. Nós sabemos que anualmente há um reajuste que deve ocorrer nos salários. Particularmente os salários mínimos devem ser revistos. Então, é em função disso, da taxa de crescimento ou da variação que ocorre nesta rúbrica, que vai se alterando o valor a pagar aos funcionários. Aqui temos 974 mil, mas logo a seguir temos 1.022.893,20. Os salários são revistos e aplica-se uma taxa de crescimento. Vamos pegar na taxa de crescimento para cada setor e aplicar na revisão de gastos com pessoal. Em princípio, assim deveria ser. Temos o resultado líquido do exercício. Temos aqui, estes dados são muito importantes. Número 9. Vamos desculpar aqui, a imagem está um pouco pequena, mas pronto. Temos aqui o resultado líquido do exercício para o primeiro ano, para o segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 10º ano. No ponto 9, nós vamos extrair os dados para determinar indicadores financeiros, para calcular o VAL, o payback, que é o período de recuperação de investimento. Então, algumas premissas ou pressupostos foram assumidos quando construímos a demonstração de resultados anual, que é esta última que vimos. Então, de acordo com o INE, nos últimos 2 anos, o consumo privado registrou um aumento de 0,6 devido à estabilidade de preços. Neste contexto,
a projeção das vendas irá assumir um crescimento de aproximadamente 3% nos primeiros 3 anos. Nos primeiros 2 anos. Então, nos primeiros 2 anos, 3% de crescimento. Depois temos aqui custo das vendas, corresponde ao todo custo de aquisição dos produtos vendidos. Já vem aqui. Isto são notas explicativas. Tem números. Temos números aqui. Notas. 1, 2, 3. Essas notas são as que aparecem aqui. O índice de bebidas alcoólicas tem registrado variações não superiores a 10%. 2%. Daí, pelo que a estimativa de evolução assumiu-se este limite. Então, assumimos um crescimento de 2% para bebidas alcoólicas. Então, este exercício foi feito para as várias rúbricas que estão ali. Eu apresentei 5 notas, mas nós temos que buscar informação que vão nos ajudar a fazer as projeções. Temos aqui premissas ou pressupostos. E pronto, e é assim que vamos fazer a projeção dos custos para as rúbricas que aparecem lá. É um exercício exaustivo. Ok, temos aqui os critérios de análise da viabilidade do negócio. Assumimos valor presente líquido ou valor atual líquido, taxa interna de retorno e payback. Então, esses 3 indicadores foram usados para aferir a viabilidade deste negócio. Então, o que nós temos aqui? Na primeira coluna temos o ano 1, 2, 3, 4 até 10. Taxa de juro é esta, 26%. A taxa de juro foi colocada aqui porque o dinheiro tem o seu valor ao longo do tempo e esta empresa especificamente vai recorrer a um crédito bancário. E esta informação referente à taxa foi fornecida exatamente pelo gestor do banco ou da instituição financeira onde eles vão contrair o crédito. Ok, investimento inicial já vem aqui. Recordam-se que estes são aqueles valores que aparecem de lucro líquido, no ponto 9, né? Lucro líquido no primeiro ano, segundo, terceiro, quarto. Estão aqui. Aqui em azul, aqui no fim, o lucro. Então, este que aparece aqui. Primeiro, segundo, terceiro. Esses valores devem ser atualizados segundo aquela fórmula de valor atual líquido. Valor presente líquido. Net present value. Então, devem ser atualizados assumindo este custo de capital de 26%. Quando nós atualizamos este valor em um ano, vai nos dar este, 1.225.000. Atualizamos este valor em 2 anos, vai nos dar este resultado. Atualizamos o valor seguinte em 3 anos, vai nos dar este resultado. Assim sucessivamente até este último valor. Este valor atualizamos por 10 anos. É por isso que temos um resultado menor aqui. Ok, depois de termos esses resultados, o que é que nós fazemos? Nós vamos calcular o fluxo de caixa descontado acumulado. O acumulado é o que? É transferir este valor para aqui e adicionar ao fluxo de caixa descontado seguinte. Então, este 4.344.570 colocamos aqui, adicionamos a 1.255.000, vai nos dar 3.089.000. Este 3.089.000 negativo, adicionamos a 1.038.000, vai nos dar 2.050.000. Este valor adicionamos a este, vai nos dar este. Este adicionamos a este, vai nos dar este, assim sucessivamente. Vamos adicionar este 53.939 negativo, 993, desculpa, negativo. Adicionamos a este positivo, vai nos dar este. Já começamos a ter valores positivos aqui. Este indicador já mostra que a partir do 6º ano já recuperamos o investimento e ainda temos uma margem adicional. Então o que nós calculamos aqui é o payback. O payback é o período de recuperação de investimento. Está aqui. Período de recuperação de investimento, 5 anos e alguns meses. Praticamente, o investimento foi recuperado em 5 anos
em um mês. No quinto ano, em um mês. Porque no sexto ano, nós conseguimos ainda ter uma margem adicional. Para além de recuperar o investimento, conseguimos ter uma margem. Prosseguindo, o valor atual líquido aqui é de 1.089.000. Quando o VAL é positivo, o projeto é viável. Praticamente, se formos olhar, o crédito que será contraído terá duração de 5 anos. Acho que talvez por isso, depois de um mês, mas eu presumo que em 6 anos é que a empresa vai recuperar o investimento. Taxa interna de retorno corresponde ao ganho que o projeto gera aos investidores. Um ganho de 7%. Quer dizer, do valor que eu investi, consigo recuperar 7%. E assim se faz o estudo de viabilidade. Muito obrigado. Não se esqueça de subscrever-se no canal. Ajude-nos a crescer. Só com a sua subscrição é que nós conseguimos crescer. É isso aí.